se analisa tudo com demasiada intensidade. A psicologia sugere que a forma como a sua mente funciona é única. Não é alguém defeituoso, fraco ou instável. É um caso raro, porque a maioria das pessoas não pensa com profundidade suficiente para sequer cair num pensamento excessivo. Elas limitam-se a deslizar pela superfície da vida, mas você não. Reproduz conversas muito depois de estas terem terminado. Analisa decisões sob todos os ângulos possíveis. Imagina resultados que ainda não aconteceram, tanto os bons como os maus. Algures pelo caminho provavelmente disseram-lhe que isso significa que algo está errado consigo, que se preocupa demais, que pensa demasiado, ou que deveria simplesmente relaxar e parar de analisar tanto. No entanto, a psicologia diz algo completamente diferente. O pensamento excessivo não é aleatório, é estruturado, segue padrões específicos. Em muitos casos, está ligado a um conjunto de traços de personalidade que apenas uma pequena percentagem das pessoas possui. Estes traços trazem custos, é verdade, mas também um nível de profundidade, inteligência e previdência que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Pense nisto. Enquanto outros correm em frente, você para. Enquanto outros agem por impulso, você simula as consequências. Enquanto outros se sentem confortáveis com a incerteza, a sua mente recusa-se a deixar assuntos pendentes. Não quer apenas uma resposta, quer a resposta certa. Esta diferença, por si só, altera a forma como experiencia o mundo. O seu cérebro não funciona em piloto automático, funciona através da consciência. Antes de irmos mais fundo, pergunto-lhe sinceramente: já sentiu alguma vez que a sua mente continua a trabalhar, mesmo quando o seu corpo está exausto? Como se os seus pensamentos não se desligassem apenas porque o dia terminou? Se sim, não é coincidência, é uma pista. Se sente que isto é perturbadoramente exato, diga-me nos comentários. O simples fato de saber que outros pensam desta forma pode ser reconfortante. Agora falemos sobre o primeiro traço raro por trás do pensamento excessivo. As pessoas que analisam demasiado têm frequentemente cérebros programados para prever e não para reagir. A sua mente não se limita a preocupar-se, ela faz prognósticos. A psicologia associa isto à antecipação de ameaças e à cognição orientada para o futuro. De forma simples, o seu cérebro pergunta constantemente o que irá acontecer a seguir. Este traço evoluiu como uma vantagem de sobrevivência. Na história remota da humanidade, aqueles que imaginavam os cenários mais sombrios não eram pessimistas, eram os que sobreviviam. Detetavam o perigo precocemente, preparavam-se para a escassez e planeavam com antecedência, enquanto outros viviam o momento. Esta configuração não desapareceu, evoluiu. Assim, quando imagina problemas futuros, o seu cérebro não está a funcionar mal. Está a fazer aquilo para que foi concebido, a protegê-lo. Enquanto outros entram em situações às cegas, você já as ensaiou na mente. Pensou nas consequências e preparou-se para resultados que eles nem sequer consideraram. Não pensa demais porque tem medo. Pensa demais porque o seu instinto é estar preparado. É por isso que quem analisa excessivamente é frequentemente quem os outros procuram numa crise. Mantém-se mentalmente à frente, prevê necessidades e deteta riscos antes de se tornarem óbvios. Mesmo quando parece exaustivo, este hábito mental está enraizado na inteligência e na previdência. Mas este traço, por si só, não explica por que razão reproduz uma conversa de há anos ou por que razão um momento constrangedor pode repetir-se na sua cabeça durante horas. Isto leva-nos ao segundo traço, que nada tem a ver com o medo, mas sim com o cuidado. As pessoas que analisam demasiado
Preocupam-se frequentemente de forma profunda com o impacto emocional. Não pergunta apenas: "O que é que eu disse?" Pergunta: "Como é que isso foi recebido?" Reproduz interações não para se castigar, mas para compreender se magoou alguém, se desapontou ou se foi mal interpretado. A psicologia liga isto a uma responsabilidade emocional elevada. Carrega o peso emocional das interações durante mais tempo do que a maioria das pessoas. Enquanto outros seguem em frente rapidamente, a sua mente fica para trás, a rever, a calibrar e a tentar dar sentido ao efeito dominó emocional. É por isso que os analisadores excessivos raramente são descuidados com as palavras. Escolhe-as cuidadosamente, mede o tom e considera o contexto. Não quer causar dano, nem mesmo acidentalmente. Isto não é falta de autoconfiança, é uma empatia profunda. À medida que avançarmos, começará a perceber algo importante. Cada parte do pensamento excessivo que parece um fardo está ligada a uma força que a maioria das pessoas não possui. Mas estas forças têm um preço, especialmente quando a sua mente processa mais do que o mundo ao seu redor espera de si. Aqui surge outro traço. As pessoas que analisam demasiado não pensam apenas mais. Elas processam com maior profundidade. Este é o terceiro traço de personalidade raro que a psicologia encontra consistentemente nestas pessoas. Um cérebro com uma grande profundidade de processamento. Não desliza pela realidade, absorve-a. A sua mente nota detalhes que outros filtram automaticamente. Uma ligeira mudança no tom de voz de alguém, uma pausa antes de uma resposta, ou uma mudança na energia de uma sala de que mais ninguém parece estar consciente. Enquanto outros experienciam a vida em traços gerais, você experiencia-a em camadas. A psicologia associa isto a um processamento cognitivo e sensorial elevado. O seu cérebro capta mais informações em cada momento do que o cérebro médio e, em vez de as descartar, analisa-as. É por isso que muitas vezes se sente mentalmente cansado, mesmo depois de não fazer nada. Não estava a fazer nada. Estava a processar milhares de sinais que o mundo nunca lhe pediu para notar. Esta é também a razão pela qual os analisadores excessivos são frequentemente mal interpretados como preguiçosos, lentos ou sem motivação. Por fora parece que está inativo, mas por dentro a sua mente trabalhou sem parar. Não se limita a viver as experiências, analisa-as, reflete sobre elas e tenta compreender o que significam. Embora esta profundidade lhe dê discernimento, também dificulta o descanso. O seu cérebro não se desliga facilmente porque não acredita que o trabalho esteja concluído. Há sempre outra camada para entender e outro ângulo para explorar. Isto leva-nos diretamente ao quarto traço raro, que a maioria das pessoas nunca associa ao pensamento excessivo, uma imaginação poderosa. O pensamento excessivo é, na sua essência, imaginação sem direção. A sua mente é excepcionalmente boa a criar cenários, ligações e possibilidades. A psicologia descobriu ligações fortes entre uma grande imaginação, a criatividade e a ansiedade. Não é porque a criatividade cause ansiedade, mas porque a energia criativa não utilizada se volta para dentro. A mesma capacidade mental que permite aos artistas criar, aos estrategas planear e aos inovadores construir, é a capacidade que a sua mente usa para imaginar os piores cenários. Quando esta energia não tem uma saída útil, começa a gerar problemas em vez de soluções. Visualiza conversas antes de estas acontecerem e imagina resultados antes de tomar decisões. Ensaia situações repetidamente na mente. Isto não é loucura. É uma mente a implorar por algo complexo em que possa trabalhar. Muitos analisadores excessivos acalmam-se radicalmente quando recebem um desafio real.
Algo significativo que absorva totalmente a sua imaginação. Quando a sua mente tem um propósito, para de se voltar contra si mesma. Não foi feito para o tédio, foi feito para a complexidade. Agora falemos sobre o quinto traço raro, aquele que explica por que razão o pensamento excessivo é tão exaustivo e, ao mesmo tempo, tão difícil de parar. As pessoas que analisam demasiado têm frequentemente padrões internos extraordinariamente elevados. Não quer resultados medíocres, decisões apressadas, nem coisas que pareçam suficientemente boas, mas que, no fundo, estão erradas. A sua mente regressa às escolhas porque está a tentar reduzir a lacuna entre a realidade e o seu ideal. A psicologia define isto como profundidade de conscienciosidade. É a vontade de fazer as coisas de forma correta, ética e significativa. Enquanto outros se sentem confortáveis em comprometer-se, a sua mente pergunta constantemente: será esta realmente a melhor opção? Este traço é estressante, mas é também a razão pela qual quem analisa em excesso cria trabalho de alta qualidade, toma decisões ponderadas e, muitas vezes, alcança melhores resultados do que os outros a longo prazo. Não se apressa porque se importa. Analisa porque a integridade é importante para si. Não quer atalhos, quer a verdade e a integridade entre as suas ações e os seus valores. É por isso que a sua mente não desiste facilmente. Mas eis a parte que a maioria das pessoas ignora. Quando estes traços não são compreendidos, o pensamento excessivo parece uma maldição. Quando são compreendidos, tornam-se um mapa. É importante compreender algo crucial. O pensamento excessivo não existe por si só. Não é um defeito que flutua isolado. É o efeito secundário de uma mente que vê mais, sente mais e espera mais de si mesma e do mundo. A maioria das pessoas não questiona os seus pensamentos. Você questiona tudo. A maioria das pessoas aceita explicações simples. Você procura causas mais profundas. A maioria das pessoas sente-se confortável com a ambiguidade. Você quer clareza. Esta diferença altera a forma como experiencia a vida. A sua mente não reage apenas aos eventos, ela avalia-os. Verifica a consistência e pergunta se as coisas estão alinhadas com os seus valores e sentido de verdade. É por isso que as situações não resolvidas o atormentam tão profundamente. Assuntos pendentes causam um desconforto físico no seu corpo, não são apenas mentalmente irritantes. A psicologia chama a isto sensibilidade ao fecho cognitivo. O seu cérebro quer coerência e que as coisas façam sentido. Quando não fazem, a sua mente continua a regressar ao mesmo pensamento, não para o torturar, mas para resolver a inconsistência. É por isso que as mensagens não respondidas ficam presas na sua cabeça, porque as relações pouco claras o esgotam e porque as decisões sem informação suficiente parecem insuportáveis. O seu cérebro não tolera facilmente a aleatoriedade, não porque seja rígido, mas porque está orientado para o sentido. Frequentemente é mais consciente de si próprio do que as pessoas ao seu redor. Reflete sobre os seus motivos, questiona as suas reações e tenta compreender os seus próprios pontos cegos. Esta autorreflexão é rara. Explica também por que razão é mais duro consigo próprio do que os outros. Quando algo corre mal, não culpa apenas a situação. Analisa o seu papel nela. Reproduz o que poderia ter feito de diferente e pergunta se agiu de forma justa, gentil ou sábia. Isto não significa que sinta prazer na autocrítica. Significa que impõe a si mesmo padrões em que a maioria das pessoas nem sequer pensa. Embora, se não for controlado, isto possa transformar-se em dúvida pessoal, é também o alicerce do crescimento, da ética e da inteligência emocional. As pessoas que nunca analisam demasiado raramente
Se desenvolvem com profundidade. Repetem os mesmos padrões sem sequer os notar. Você, por outro lado, nota tudo. Mas há um paradoxo nisto. A mesma mente que lhe dá discernimento também lhe dá ansiedade. A mesma profundidade que o torna compassivo também o torna vulnerável. A mesma consciência que o torna ponderado também o deixa cansado. É por isso que dizer a alguém que pensa em excesso para parar de pensar nunca funciona. Pensar não é um hábito para si, é uma função da identidade. A sua mente está desenhada para explorar, ligar e avaliar. Quando esta função é suprimida, a energia não desaparece, volta-se para dentro. A distração raramente funciona a longo prazo. Pode estar ocupado, mas no momento em que as coisas abrandam, os seus pensamentos regressam com fúria. Isto não acontece porque esteja avariado, mas porque a sua mente está a tentar fazer o que faz melhor. Compreenda isto claramente. Não pensa demais porque algo está errado consigo. Pensa demais porque a sua mente é ativa, complexa e está envolvida com a realidade. O problema não é o facto de pensar demais. O problema é que ninguém o ensinou a trabalhar com uma mente como a sua. Quando um sistema complexo não é compreendido, parece um caos. Mas quando é compreendido, torna-se uma ferramenta poderosa. O pensamento excessivo nunca foi o inimigo. Apenas parecia sê-lo porque ninguém explicou o que ele realmente é. Em vez de compreensão, recebeu rótulos. Disseram-lhe para silenciar a sua mente, em vez de aprender a colaborar com ela. Com o tempo, isto fez com que duvidasse da sua própria mente. Mas você antecipa porque o seu cérebro está orientado para o futuro. Reproduz momentos porque se importa com o impacto emocional. Sente-se exausto porque processa a vida profundamente. Imagina sem fim porque a sua criatividade não tem um interruptor. Hesita porque os seus padrões são mais elevados do que a média. Nada disto aponta para uma fraqueza. Aponta para uma mente que se recusa a viver em piloto automático. Quem pensa em excesso não navega pelo mundo de forma casual. Você navega de forma consciente. Não aceita respostas superficiais, nem ignora as consequências emocionais. Não toma decisões apressadas apenas para escapar ao desconforto. Permanece na complexidade até que esta faça sentido. E sim, isso pode ser pesado, mas também significa que compreende as pessoas com mais profundidade, vê situações com mais clareza e deteta padrões que outros ignoram. Cresce mais depressa porque, em vez de repetir, reflete. Evolui porque, em vez de assumir, questiona. O mundo recompensa muitas vezes a rapidez e a simplicidade, mas depende silenciosamente de pessoas como você. Os planeadores, os pensadores e aqueles que ponderam as consequências antes de agir. Nunca foi suposto pensar menos. Foi suposto pensar com direção. Quando deixar de tratar a sua mente como um problema, perceberá que ela é, na verdade, um recurso sofisticado. Por isso, da próxima vez que os seus pensamentos começarem a girar, lembre-se, a sua mente não o está a atacar. Ela está a pedir sentido, direção e algo digno da sua atenção. Não precisa de se tornar menos sensível, nem de ser igual a todos os outros. Só precisa de parar de acreditar que a profundidade é um defeito. Num mundo cheio de reações impulsivas e certezas superficiais, os pensadores profundos são raros e essenciais. Nunca esteve avariado, foi apenas construído de forma diferente. Se esta análise mudou a forma como vê os pensamentos que fervilham na sua cabeça, subscreva e ponha gosto neste vídeo. A nossa missão é descobrir verdades psicológicas que a sociedade muitas vezes tenta ignorar. Vamos cultivar juntos uma compreensão mais profunda de nós mesmos. A nossa próxima descoberta está mesmo ao virar da esquina.